falar aqui do ADX, tá? Vamos lá. O que eu uso aqui na tela, tá? A gente tem uma média. Eu tenho uma média de 21, uma média de 63. E aí é uma média de curto prazo, uma média de médio prazo e uma 200 que é uma média de longo prazo, beleza? Show. Aqui embaixo eu tenho o True Range, que é um medidor de volatilidade, tá? Bem simples, é uma média dos últimos nove candles, né, de volatilidade dos últimos 9 candles. Simples, tranquila. Aqui tem o IFR, tá? Também de 9 períodos. Muito mais para eu ter uma sensibilidade de onde estamos, se dá para ir, se não tá. Se, por exemplo, eu não vou comprar alguma coisa que está, talvez já. Eu olho o gráfico, está um pouco esticado, ainda tem um IFR lá em cima. Então, assim, para a gente tomar um pouco de cuidado, ou então quando a gente está dentro de uma lateralização, se a gente está começando a sair, esse IFR está forte, aí é um bom ponto, pelo menos para mim, é um ponto interessante para uma entrada. Eu tenho aqui o ADX, está aqui na tela, tá? De vez em quando eu abro ele um pouco para olhar como é que está o balanço aqui, tá? E aí vamos lá. O DI+, é como se fosse a força dos compradores, tá? O DI- é como se fosse a força dos vendedores, e o ADX é como se fosse, digamos assim, o resumo da história, tá? E o que ele mede nisso aqui? Ele mede a força da tendência. Então, um ADX abaixo de 20, ele mostra que uma tendência ainda não é muito forte, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Geralmente, quando a gente está exatamente aqui, né, nesse movimento aqui de a gente pegou aqui tentando pegar um fundo, já é uma situação um pouquinho. Geralmente esse ADX ele não está tão alto, principalmente quando a gente está falando de intraday. E a gente viu aqui que, na verdade, a gente teve 1, 2, 3, 4 candles de indecisão, aí tivemos uma queda aqui, aí tivemos um outro candle de indecisão aqui, sugerindo um possível fundo. Então, assim, isso aqui é normal. Quando a gente tem, por exemplo, esse movimento aqui, ó, se eu botar quando você vai olhar para esse movimento aqui, e vai lembrar, tá? O ADX ele é um indicador atrasado. Se o IFR, o RSI que está aqui na tela, ele é um indicador, ele é um indicador antecedente, digamos assim, ele dá sinais que a gente pode ter uma movimentação mais forte, ele é um indicador que ele tende a antecipar o movimento. O ADX, não, o ADX ele é um indicador atrasado. Então, ele serve muito mais para se a gente entrou numa operação e aquela tendência ganhou força, dá um pouco mais de confiança, olhar com um pouco mais de carinho do que qualquer outro tipo de coisa, tá? E o inverso também, pô, entramos numa operação, o ADX pô, começou a cair, a gente não evoluiu ali e tal, mas não evoluiu muito, traz um pouco de preocupação também, tá? Então, esse é o ponto aqui para a gente ficar de olho. No ADX, tá? Então vamos lá. Um ADX acima de 20, tendência já com alguma força. Acima de 35, aí começa a ficar um valor muito extremo. E aí a gente começa a olhar pela outra forma. Pô, legal pra caramba, tá subindo, mas pô, tá num valor muito extremo. Será que vale eu, por exemplo, abrir uma posição? Ou então, se eu já tenho uma posição em aberto, será que não vale eu dar uma olhada, ver se não faz sentido, talvez, diminuir meu tamanho ou proteger essa operação um pouco mais de perto? Então, tudo isso traz aqui um ponto para o ADX. O True Range é muito legal deixar na tela. Dos que eu mais gosto aqui, tá? De todos esses aqui, eu gosto de todos, né? Obviamente, porque eu uso esses aqui para me dar um norte. Mas o que eu mais gosto de todos esses aqui é o True Range, muito porque ele me dá a vol aqui do período, né? Então, assim, pô, como é que eu sei que a vol aqui... Eu podia olhar para o gráfico e tentar entender que a vol aqui ela era um pouco menor, né? A vol aqui também é um pouco menor e tal. Mas fato é que me dá uma noção de distância entre objetivo e stop, muito mais fácil. E se a gente está falando de gráfico, a estratégia ela deveria, de certa forma, funcionar. A mesma estratégia ela deveria funcionar em diferentes tempos gráficos e em diferentes ativos. Obviamente com o ajuste da volatilidade, né? Não dá para a gente operar, sei lá, um gráfico diário e usar um stop de 15 minutos, né? A chance de você ser estopado vai ser gigantesca.
Então, depois da operação andar, tá? Então, eu gosto muito aqui do True Range para entender a vol, até porque a gente acaba olhando vários ativos, né? Aqui estão as ações, tem as commodities aqui, então, pô, sei lá, algum dia vou olhar o gráfico, vamos dar um chute aqui, sei lá, do ouro, vou, vou achar que tá legal, pô, dá para operar. Aí no outro dia eu acho que, sei lá, o cobre tá legal, dá para operar. Como é que eu pego essas referências? Por aqui, tá? Então, para quem. Minha sugestão, óbvio, é você pegar um nicho, para quem, né, opera aí, conhecer alguns ativos, conhecer. O primeiro passo é você definir quais ativos você quer, entendendo a forma como você opera, tá? E eu não estou falando de uma estratégia só, não. Estou falando de, pô, vamos lá. É, sei lá, eu opero scalper. Eu preciso de um ativo que tenha vol e liquidez, certo? Beleza. Né, o scalper de poucos minutos. Não, eu sou um cara que gosta de uma operação um pouco mais longa, não me importa tanto ter muita liquidez em curto prazo, porque, pô, eu opero, sei lá, faço uma operação por dia, ou então eu faço um swing trade de 2, 3 dias. Pô, beleza, aí você tem uma forma de operar diferente. Isso não quer dizer que não possa ser a mesma estratégia, por exemplo, para entrada. Você tem que ajustar ela pela volatilidade. Então, óbvio, testar aquela estratégia, fazer o backtest, né? Não só o backtest, testá-la para frente também, em cenários diferentes, em momentos diferentes e, se puder, também em ativos diferentes, tá? E aí, dando certo, a gente vai ajustando. Então, assim, eu gosto muito disso. Pessoal, a gente segue comprado aqui, tá? Andando aqui um pouquinho, vamos esperar se de fato vai conseguir romper. Passando dessa região aqui do 7.014, fica interessante para a gente, né? E dá para começar a carregar um pouquinho mais a posição. Então, dá para dar uma olhadinha com mais carinho e aí ficar um pouco mais tranquilo também, né? Visto que o nosso stop não está tão distante, mas precisa acelerar um pouco ainda, porque ainda não andou. Vamos para um chão, deixa eu ver aqui. A gente tem aqui contrato futuro de ouro, mas a gente pode botar o chão aqui também, não tem problema não. Eita, bora lá. Deixa eu ver aqui o ouro aqui rapidinho. Tá na outra tela aqui, por isso que eu falei do ouro. Ó, isso aqui é muito legal, tá? Essa questão aqui da gente poder comprar setores aqui do S&P também é uma boa. E, cara, já vou trazer para vocês. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço aqui para mim, que é uma análise. Deixa eu até anotar aqui para fazer já, fazer para amanhã, uma análise setorial do S&P. São 11 setores, salvo engano. Então, para quem gosta aí do Murphy e dos ciclos de mercado, vale muito a pena para a gente entender onde a gente está, ou tentar entender, né? Que fosse fácil assim. É, dava para pegar o que. Deixa eu botar aqui, show USD. Show. Não tá aparecendo aqui. Botei o show aqui. Veio o setor, mas não era isso que eu queria, né? Deixa eu ver aqui. Show USD. Vai aqui. É que tem aqui. Ah, vai show. Não é esse, né?
Vai ter que ser o contrato futuro mesmo do Gold. Não vai ter sem, não. Beleza? Ju, será que eu compraria ouro agora? E aí eu vou te explicar por quê. Por causa disso aqui, ó. É, eu tô acostumado com os outros tickers, né? É, não sei se era esse que você queria que eu visse, porque provavelmente tem uma diferença aqui, né? Comportamento não, mas valores sim. Mas beleza, vamos ver aqui o Gold aqui. Eu não sei se eu comprei ele exatamente por isso. Deixa eu ver os prazos mais longos aqui. Vamos ver no 60. Tá vendo? Bora lá. Tem máxima histórica. Eu vou ver aqui. Cadê? Só terminar aqui. Não, tá bonito. Eu não. Pô, rapidinho. Como é que eu vou falar que um negócio que tá assim não tá bonito? Mas o que me incomoda, e a Marta até falou ontem sobre isso, é, né, muito mais especialista do que eu no ouro, é essa questão aqui da gente ter sei lá, essa região de resistência aqui. Passando, o que dá para fazer é, vamos lá, né, numa congestão, ela falou muito bem ontem, você opera, em tese, você venderia aqui, agora, para olhar para baixo aqui, né, não precisa nem ser lá no limite, mas, né, uma coisa um pouquinho mais para cima, de repente, alguma coisa aqui em cima, como seu objetivo antes dos 5.000. Mas, no final das contas, quando está lateralizado é assim que se opera, né? Eu acho muito difícil, mas às vezes a gente faz. Agora, pra gente que gosta de rompimento, e eu sou um cara que pô, gosto muito da operação de rompimento, eu preciso esperar romper isso aqui, né? E aí como é que eu geralmente opero, tá? Aí tem dois caminhos. Você, deixa eu montar e depois eu troco a cor. Tá, vamos lá. Tem dois caminhos aqui. Vou botar para ficar mais fácil pra gente entender. Mas vamos lá. Onde seria o primeiro ponto de entrada? Acho que o nosso primeiro ponto de entrada seria aqui. Deixa eu... Oh, Jesus. Nossa. Seria aqui, tá? Então aqui você entra. Não precisa entrar com. Se a gente está pensando numa operação mais longa, que vai carregar a posição e tudo mais, eu não preciso entrar com um caminhão aqui. Eu entro com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 50%, tá? Então aqui, mais fácil, né? Pronto. Entro com 50% aqui. Se voltar aqui, se voltar aqui, é muito ruim entrar aqui de novo, porque, pô, eu não sei se aqui ele vai voltar para dentro e se isso aqui foi o falso rompimento, ou, né, se de fato ele vai continuar subindo. Então, o que, que eu faria pensando no movimento mais longo, tá? Aí depende muito da forma como você for operar, ou você entra com tudo aqui e, pô, vamos nessa, né? Maior o risco, maior o retorno, porque se começar a andar, se não voltar, porque não necessariamente precisa voltar, né? Se não voltar e for embora, maravilha, você não ficou esperando. Agora, se acontecer esse movimento aqui, o que, que eu geralmente faço, tá? Eu não mexo no stop. Eu só vou mexer meu stop se eu me sentir desconfortável aqui, quando estiver aqui em cima de novo. Se chegar aqui em cima, obviamente. Mas aqui, você pode entrar com, sei lá, mais 25. E aí o resto você entra nesse rompimento aqui em cima e você entra com o resto, carrega a posição. Tá? Principalmente para futuro, eu não sou fã de fazer preço médio para trás. Tá? Eu sei que tem a galera aí que gosta e tal. É, até já, pô, essa discussão ela existe
É, o famoso ovo ou galinha, né? Então, assim, mas por que que eu não gosto? Porque o gerenciamento de risco tem que ser muito bem feito. Tem que ter um gerenciamento financeiro muito, muito, muito bem feito. Tá? E nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem. Ó, chegou lá na região do 714, do 7014, voltou, beliscou aqui, normal ainda por enquanto, tá? Nada. Foi beliscar ali, tá brigando com esse meio por cento de alta. Região também psicológica aí de briga. Ainda tem tempo, a gente tem bastante tempo aí para ficar no trade. Vamos ver até onde ele vai andando aqui enquanto a gente tiver aqui, tá? Essas marcações são nessas linhas em amarelo. Deixa eu ver, calma aí. A gente estava falando aqui. Isso aqui são as zonas de suporte e resistência, tá? Para mim, a zona do ouro é essa aqui. Por que suporte aqui? Porque a gente teve aqui alguns candles negociando aqui. A gente teve esse gap e vale lembrar, tá? Toda vez que a gente tem um gap, vamos lá. Toda vez que a gente tem um gap, onde fica aqui, tá? Aí, né? Foi subindo lá. Onde a gente tem aqui zonas de suporte, tá? Essa zona aqui, o fechamento do gap, literalmente, é um ponto muito importante, tá? Só que, pô, levar em conta simples e puramente um valor, eu acho que, assim, fica óbvio, a gente precisa definir um valor que a gente vai sair da operação, mas assim, eu acho que fica é, muito rígido. Então, geralmente, eu deixo alguma região para começar a ficar de olho. Se perder essa região, tá? Ou seja, né, como o gap aqui, a distância do gap ela é muito grande, né, falando aqui de pontos é uma coisa relevante, eu deixei essa regiãozinha aqui e ainda tem a questão aqui dos 5.000 psicológico antes, então eu deixei aqui como uma zona de suporte aqui para o ouro.